Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Lingard está fora do jogo contra o Grêmio. Duílio Monteiro Alves está definitivamente fora do clube. E tem uma novidade aí sobre a renovação de Memphis Depay. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, o Corinthians, depois da derrota para o Platense, começou a se preparar para esse confronto contra o Grêmio. O último derradeiro antes da pausa das férias da Copa do Mundo, confronto direto, como a gente sabe. O Corinthians 15º, o Grêmio 14º, ambos têm a mesma pontuação, o jogo é em Porto Alegre, eu fui pesquisar, o Grêmio não vence o Corinthians desde 2018. Não importa a competição, não importa o palco, a última vitória gremista sobre o Corinthians foi em 2018. Gente, isso é muita coisa, hein? 8 anos. 8 anos. Vitória por 1-0 e depois disso, cara, eliminação em Copa do Brasil, vitória em Itaquera, vitória em Porto Alegre. Simplesmente o Grêmio não vence todo esse tempo o Corinthians, seja qual for as circunstâncias. E aí, o Corinthians tem dois desfalques muito significativos. O Memphis a gente já sabia, né, porque ele, enfim, se despediu, não sei se definitivamente, mas se despediu, pelo menos nesse período antes da Copa, nesse primeiro tempo diante do Platense, que ele nem conseguiu jogar muito, né, voltando de lesão e tudo mais, mas ele já se apresentou para a seleção holandesa. Na verdade, a apresentação é sábado, dia 30, dia do jogo, então ele já estaria fora de qualquer maneira. E o Jesse Lingard, que até vinha sendo titular, inclusive na vaga no Memphis, né, fazendo dupla de ataque com o Yuri Alberto, ele foi liberado pelo clube para retornar para a Inglaterra. Na verdade, antecipou, né, o seu período de férias aí por questões particulares. Então, enfim, obviamente o clube não deu maiores detalhes, mas afirmou que ele está liberado e, portanto, não integra o Corinthians nessa última partida do Campeonato Brasileiro do primeiro turno lá em Porto Alegre. Então o Lingard e o Memphis estão fora. Os outros a gente já sabia, né? O Tchoca, o lateral Hugo, o Vitinho, o Kaique, esses também já estão fora. O resto, obviamente, está confirmado aí para que o Diniz possa buscar um resultado importante, né? Como eu disse, um confronto direto. Tem uma possibilidade de um dos dois, né, ou o Corinthians ou o Grêmio, terminar, inclusive, na zona do rebaixamento, mas aí tem a questão saldo de gols, né? Porque aí quem perder vai depender do jogo do Santos, né? O Santos recebe, não é o Bragantino, o Santos recebe o Vitória. Eu acho que o Santos recebe o Vitória, e aí se o Santos vencer o seu jogo, ele vai a 21 pontos. O Bragantino joga com o Inter, então o Santos recebe o Vitória. Se o Santos vencer o seu jogo, ele vai a 21. Se o Corinthians perder, por exemplo, 21, e aí o saldo é -3. Só que o Santos é -5. O Corinthians perdendo e o Santos ganhando já equilibra no saldo aí, por placares mínimos. Então, dependendo do que acontecer, pode ter uma troca sim. Tem o Vasco ainda no meio do caminho, né? O Vasco tem 20 pontos, mas o Vasco está fora da zona. Então, o primeiro da zona é o Santos pode alcançar ou o Grêmio ou o Corinthians. O saldo do Grêmio é -1, e o do Santos é -5. Então, tem 4 aí para tirar em derrotas e vitórias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas se o Grêmio perder de 2-0, e o Santos meteu um 2-0, ele já tira esse saldo, entendeu? E aí coloca o Grêmio na zona. Então, cara, confronto direto, jogo decisivo, o último duelo do primeiro turno, e tem a questão Santos ainda, né, que tá com dificuldades, mas vai jogar em casa contra o Vitória. E o Vitória tá fazendo um campeonato até bem interessante, né, 11º colocado. Enfim, jogo importante, a gente vai falar mais sobre escalação, projeção no vídeo pré-jogo aqui do canal, beleza? Sobre o Memphis Depay, tem uma informação importante. Eu conversei com uma pessoa do Corinthians durante o dia para tentar entender, né? Porque tem algumas informações ainda, digamos, convergentes para lá, para cá. Será que ele vai? Será que ele fica? Nesse momento, o que a gente tem? O que a gente tem é uma vontade do jogador. Ah, mas de que maneira ele quer ficar? Claro que ele quer ser valorizado. Não digo mais valorizado, não estou dizendo que ele quer um aumento, né, mas ele é um jogador que, enfim, tem o seu valor, tem o seu preço. Obviamente, nos moldes do contrato atual, não tem como, mas ele tem que entender que 2 anos se passaram, que ele está um pouquinho mais veterano, que talvez ele não tenha um mercado para ganhar o que ele ganha, com a identificação que ele tem, com o carinho que ele tem, talvez ele não tenha que pague aquilo que ele quer receber em outros mercados, né, com um jogador acima de 32, 33 anos. Então, ele precisa entender também a realidade. E é isso, chega um momento do jogador em que ele vai aumentando os seus contratos.
depois tem outro momento em que ele vai diminuindo. É assim que funciona a carreira de um atleta. Então, o que eu ouvi, nos moldes atuais, impossível. Mas ele está sensível a ouvir e a ajudar, inclusive, na busca por parceiros para viabilizar o negócio. Não somente o pagamento do seu salário, porque o salário, vamos lá, obviamente quando a gente fala num salário de 4 milhões, chegou a se dizer 6 milhões de reais, contando luvas e tudo mais, não chega a tanto, tá? Mas um salário de, sei lá, de 4 milhões de reais é inviável até para uma folha de pagamento altíssima que é a do Corinthians. Agora, o Yuri Alberto, por exemplo, ganha 2.200. Então, se você conseguir compor um salário ali de 2 milhões e meio, pô, é bizarro, né, gente, os valores que a gente fala com naturalidade no futebol, mas é o que está posto, não adianta. O Roger Guedes está ganhando 7 milhões por mês no Catar. O futebol é isso. Então, se ele chegar num valor ali de 2 milhões e meio, 3 e tal, o problema é a dívida. O Corinthians tem uma dívida de 42 milhões de reais com ele. É uma dívida impagável? Não. Você vai diluir isso no tempo de contrato? Bom, aí esse salário de 2,5 ele vai para 4 milhões. Aí não muda muita coisa. Então as empresas também estão sendo buscadas para pagar essa dívida também. Para daqui a pouco, essa empresa aqui vai cuidar desses valores aqui que você vai receber num parcelamento tal, e esse salário aqui o Corinthians vai bancar. Fechou? Ou então, essa empresa aqui vai bancar o teu salário e a gente vai parcelar essa dívida. Tudo isso vai ser conversado. O que uma pessoa influente no departamento de futebol do Corinthians me disse durante o dia foi: estamos otimistas. Estamos otimistas, não temos ainda um prazo para definir isso, porque eu perguntei, tá, mas antes da Copa ou depois da Copa? Porque tem aquela história, né? O contrato vence dia 20, a Copa começa dia 11, né? Dia 13 o Brasil estreia e tudo mais. Se deixar a Copa do Mundo, pode ser que ele se valorize. Se não fichar a renovação do contrato até o dia 20, ele vai ficar livre no mercado e aí ele pode negociar com quem quiser durante a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. Então o ideal seria que antes da Copa, a gente não sabe qual vai ser a performance dele lá, mas sabemos que a Copa valoriza alguns jogadores. Se o Corinthians negociar antes essa renovação, eu acho que é o melhor para todo mundo. Mas me disseram que não há como definir isso agora. Não tem como colocar um prazo estabelecido. Mas que as partes querem, que todo mundo quer. E que há digamos, uma esperança, um otimismo de que a palavra que eu ouvi foi continuidade. De que eles apostam muito numa continuidade. Então o Corinthians quer renovar com o Memphis Depay. Não é do tipo assim, impossível, não tem jeito, não tem condições. Não, muito pelo contrário. O Corinthians está se esforçando para conseguir. Pode ser que não consiga. Pode ser que chega lá e aquela coisa, né? Pô, tô vendo uma viagem aqui e, rapaz, esse hotel, essa passagem aérea não vai rolar. Não dá. Faz as contas aqui, botar na ponta do lápis e aí chega pra esposa, sabe aquela viagem de final de ano? Não vai dar, porque, enfim, não entrou no orçamento aqui, não tem. Aí você não dá o passo maior que a perna. Né? E hoje, né, o Corinthians está tentando se reestruturar nesse sentido também. Mas sabe que também para você disputar títulos, para você ter prestígio internacional, para você tem que ter um bom elenco. Né? E o Memphis, assim, cara, pode falar o que quiser. Esse ano ele realmente teve a questão Copa, eu acho que mexeu com a cabeça dele, mas as lesões também atrapalharam. Agora, não dá para dizer que ele não colaborou, não ajudou, não conquistou, não foi decisivo nos momentos em que ele esteve em campo e ele pôde ajudar. É nisso que o Corinthians se baseia dentro de uma realidade que seja, digamos, sustentável para o clube. E o jogador quer. Acho que esse é o principal ponto também. Ele quer. Mas vai ter que se adequar. E ele já entendeu isso, tá? Esse é o ponto que nós estamos. A partir daqui a gente segue conversando a respeito de que maneira isso vai se desenrolar. E para fechar, Duílio Monteiro Alves, hein? Renunciou ao quadro associativo do clube, ao cargo de ex-presidente, membro vitalício do CORE, do Conselho de Orientação, simplesmente encerrou a sua trajetória política definitivamente no Parque São Jorge. O presidente Duílio Monteiro Alves, que não conquistou nenhum títulozinho sequer enquanto foi presidente. Até o Augusto Melo conquistou um Paulistão. Mas o Duílio Monteiro Alves, na dica de nada, não conquistou um título sequer. E olha, foi o primeiro em, sei lá, em muitos anos que não conquistou um título sequer. Talvez na história. O único presidente que passou pelo seu período em branco. E que bradou, quando assumiu, dizendo: quero ser lembrado por um presidente que pagou
títulos e não que conquistou títulos, pois ele não conquistou títulos e não pagou títulos. Endividou ainda mais o Corinthians. Está sendo investigado e vai continuar sendo investigado. Porque é muito fácil você renunciar para evitar uma exclusão. Mas a investigação seguirá no conselho e também os conselheiros votarão pela exclusão, além da renúncia do quadro associativo do clube. Ele emitiu uma carta à fiel torcida, dizendo que existe uma guerra nuclear no Corinthians, que o ambiente político não se sustenta, que nenhum presidente vai completar um mandato de 3 anos. Colocou na conta da polarização e da briga política interna do clube. E não das coisas ruins que ele fez e nocivas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. O fato é que Duílio está fora. Andrés foi expulso. Duílio renunciou, mas ainda será julgado. E Augusto Melo também será, digamos, estará nessa condição para o conselho. Em breve a gente terá as datas aqui e falaremos a respeito disso, tá bom? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!